Olá pessoal, então hoje nós vamos fazer a prática de extração sólido líquido para extrair os corantes que estão presentes na beterraba. Esse então é o equipamento que nós vamos utilizar, é a nossa chamada coluna multipropósito. Então a gente tem aqui embaixo no equipamento a bomba, que vai fazer a alimentação do fluido, né? Nós vamos ter água nesse reservatório. Aqui nessa parte, aqui ó. Aqui nós temos então... Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos fazer a nossa prática de extração sólido líquido para extrair os corantes hidrossolúveis que estão presentes na beterraba. Então esse é o equipamento que nós vamos utilizar, que é a nossa coluna multipropósito. Então aqui embaixo nós temos o reservatório do fluido de extração, que vai ser a água. Ali embaixo nós temos a bomba que vai bombear esse fluido até a coluna. Aqui o módulo onde é feito o aquecimento, então temos um conjunto de resistências. Aqui nós fazemos então nesse rotâmetro a medida da vazão de fluido. Nós vamos ter aqui então a montagem do leito, né? Aqui embaixo vão os anéis de Rache, que estão aqui. Depois esferas de vidro. E aí sim os cubos de beterraba vão preenchendo aqui, o fluido vai subindo ascendentemente e nós vamos coletar aqui nesse amostrador as alíquotas. Com as alíquotas que nós temos aqui no topo do equipamento, nós conseguimos depois medir lá com o espectrofotômetro UV visível, em comprimentos de onda específicos, qual é a concentração dos corantes que nós temos na beterraba. Aqui então, pessoal, nós temos os anéis de Rache e as esferas de vidro, as especificações deles, ó, eles vão compor o suporte então para o nosso leito de cubos de beterraba. O suporte do nosso leito então fica dessa maneira, pessoal, com os anéis e depois as esferas de vidro. Ó. Isso nos ajuda a ter um melhor controle para a distribuição do fluxo ascendente do fluido que vai fazer a extração. Aqui então, pessoal, nós temos a amostra de beterraba que vai ser utilizada. Nós vamos fatiar ela, então, nesse fatiador de sólidos aqui. Então vai sair tirinhas como de batata palito e depois essas tirinhas vão ser arranjadas novamente para que se corte cubos, exatamente como foi feito para a prática de secagem em túnel de vento. Aqui então, pessoal, nós temos as beterrabas fatiadas, agora elas vão ser arranjadas novamente para o corte. Então aqui as beterrabas estão arranjadas novamente para serem cortadas em cubos. Pessoal, depois então de cortados os cubos, aqui nós temos a quantidade que vai ser utilizada no nosso teste. E essa é a massa de cubos de beterraba que vai ser alimentada no experimento. Vocês vão precisar dessa massa para determinar quanto que foi extraído e qual o percentual que foi extraído. Aqui então, pessoal, os cubos de beterraba já foram acondicionados no leito, ó. Então nós temos aqui os anéis de Rache, as esferas de vidro e os cubos de beterraba. Eu vou ligar o nosso equipamento. Desculpa. Ligamos o equipamento. Aqui então está ligado o equipamento. Nós temos aqui para acionar então o controlador de temperatura, né, para aquecer. Primeiro a gente precisa então ligar a bomba para fazer a alimentação. Então, pessoal, aqui ó, a nossa extração vai ser feita a mais ou menos 30 litros por hora. Já está enchendo aqui. Quando der 0 minutos, eu vou coletar no tempo zero, quando a primeira gota cair aqui, já vou coletar uma amostra, e aí depois vou coletar em 2, 4, 6, 8, 10 e a cada 2 minutos, até nós pararmos com essa extração. Aqui então, pessoal, tem a filinha aqui dos potinhos, ó, todos identificados até 40 minutos. Aqui, olha como já mudou a coloração então do nosso extrato, ó. A gente tem algumas frentes aqui mais escuras, vocês conseguem ver. Está sendo coletado, a temperatura da água de extração é de 20,4 graus Celsius. Então, pessoal, nós temos, eu precisei colocar o recebimento, né, então, do extrato, como a nossa bombona do reservatório está em uso aqui no laboratório, eu precisei higienizar essas 3 garrafas e colocar ali para coletar.
Então eu vou medir o volume para que vocês tenham um volume total, então, de quanto foi extraído. Eu vou ter que misturar isso para a gente ter a composição global do extrato para que vocês calculem quantos miligramas dos corantes estavam presentes na amostra e conseguiram ser extraídos. Então o mais escuro foi a primeira bombona, depois essa intermediária a segunda, e na terceira a gente ainda consegue perceber que tem coloração, então está sendo extraído corante mesmo na terceira amostra. O tempo total de extração foi de 40 minutos em temperatura ambiente. Pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no laboratório de águas, então, com as amostras que foram coletadas na prática de extração sólido-líquido em leito fixo, onde extraímos os corantes da beterraba. Então aqui a gente tem o espectrofotômetro UV-Vis, ele é um equipamento da Shimadzu, ó, esse é o modelo dele, o V2600. Então a gente adiciona aqui dentro a cubeta, né, para fazer a leitura. Essas cubetas elas têm 1 centímetro de largura, né? A gente coloca dentro da cubeta daí a amostra. E aqui então o software instalado no computador onde se faz a leitura. Aqui então, pessoal, estão as amostras todas que foram coletadas, ó, de 2 em 2 minutos da extração. E nós vamos fazer a leitura então. Nós vamos fazer a leitura delas em 3 comprimentos de onda, e também temos uma amostra aqui, que é a amostra final, que foi do volume total que foi extraído. A gente vai ler quanto tem de corante de cada um dos corantes, nesse volume final, para determinar quantos miligramas, então, foram extraídos no total. O volume total de extrato que nós tivemos foi de 16,45 litros. Essa é uma informação importante para vocês calcularem depois, de acordo com a concentração que vai dar em miligramas por litro, quantos miligramas foram extraídos, comparar então com o total de corante que a gente tem teoricamente na beterraba para saber o percentual que foi extraído. Aqui então, pessoal, nós temos a tabela que vai ser construída, né, com as leituras. Na primeira coluna da esquerda nós temos os tempos, que vai de 0 até 40 e a amostra final. E aqui então vão aparecer quais são as medidas de absorvância para o comprimento de onda de 480, 536 e 600. O WL é de wavelength, que é comprimento de onda. Aqui então a gente tem, ó, a Manu está nos ajudando, essa é a nossa amostra, que seria a amostra do tempo 0, né? A primeira extração que nós tivemos lá em cima. Então a gente tem aqui na cubeta, ó, um lado que é fosco e um lado que é transparente. Então esse lado transparente é o lado que vai ficar recebendo então o comprimento de onda ali do equipamento para ser feita a leitura. Então a Manu pode botar ali no equipamento, vou mostrar para vocês. Então a gente vai inserir ali dentro a cubetinha. Ó, e fecha o equipamento. E aqui via software, então, comanda para se fazer qual é a leitura. Então, nos 3 comprimentos de onda, a gente já tem os valores, ó. Em 0, quais são os 3 valores que nós temos, então, de comprimento de absorvância para esses 3 comprimentos de onda. Assim vai ser feito agora, então, pessoal, para todas as outras amostras. E com esses dados de absorvância, colocando na equação que está presente lá no artigo de Ravichandran, que está na apostila, indicado qual é o artigo, vocês conseguem calcular qual é a concentração dos 2 corantes, e aí vocês vão conseguir calcular também lá na nossa solução, no extrato final, quanto tinha presente, né? No extrato final vai dar uma quantidade menor do que no início, porque ali está presente todo o soluto, né? Os corantes num volume maior. Então, vocês precisam construir a curva cinética de extração e comparar esses valores com valores apresentados na literatura.